Lord of Mysteries, capítulo 35, Troca de informações. O diário secreto de Roselle Gustav? Imperador Roselle? De fato, apenas tais assuntos valem a preocupação de uma figura poderosa como o Sr. Tolo. Audrey foi pega de surpresa antes de perceber que não achava nada surpreendente. Rumores diziam que o Imperador Roselle uma vez viu a ardósia da blasfêmia. Dizia-se que as cartas secretas que ele criou escondiam os 22 caminhos do divino. Isso era algo que todo Beyonder de alta sequência com certeza prestaria atenção. Diário? É um diário? Alger franziu um pouco a testa ao perceber essa fala. O item que Roselle Gustav havia deixado para trás foi descrito pelo Sr. Tolo como um diário. Como ele sabia? Como ele determinou isso? Ele poderia saber como decifrar o texto enigmático de Roselle? Diante da pergunta do enforcado e tendo obtido o efeito desejado, Klein recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos. Ele respondeu de maneira relaxada. Vamos primeiro vê-lo como um diário por enquanto. Ele não negou ou confirmou. Audrey tinha ouvido os filhos de outros nobres mencionarem o assunto. No entanto, ela nunca tinha aprendido muito sobre. Com sua curiosidade despertada, ela perguntou. Dizem que o diário do Imperador Roselle foi escrito em uma linguagem enigmática ou símbolos que ele inventou. Sim, respondeu Alger. Algumas pessoas acreditam que é um conjunto único de símbolos do misticismo. Outros acreditam que são hieróglifos. Mas até hoje ninguém encontrou a maneira correta de decifrá-lo. No mínimo, é tudo o que sei. Com isso dito, ele virou a cabeça para Klein em uma tentativa de obter alguma confirmação ou mostrar suas suspeitas. São textos que foram transmitidos por gerações, portanto não estão mais em seu estado original. De acordo com sua linha de pensamento, como poderiam ser decifrados? Klein manteve a calma enquanto dava uma risada autodepreciativa em segredo. Quanto a como lidar com os símbolos do misticismo, ele pensou de imediato em uma cena ridícula e engraçada. Vestido com um chapéu pontudo preto e uma longa túnica, um mago maligno levanta a manga para revelar um símbolo tatuado em seu braço. Foi dito que este era um símbolo com poder misterioso deixado para trás pelo Imperador Roselle. Ele foi escrito com 2 grandes caracteres chineses simplificados azuis. Coringa retardado! Os cantos da boca de Klein se curvaram lentamente enquanto ele se encontrava de bom humor. Depois de ouvir a descrição do enforcado, Audrey disse perplexa. Não conseguimos entender os símbolos ou as palavras. Então, como vamos passar a informação para você, Sr. Tolo? Ou devemos enviá-lo para algum lugar? Esta é uma pergunta muito importante. Não tenho como aceitar um item em segredo. Klein não tinha pressa em responder. Ele soltou os polegares de suas mãos entrelaçadas, antes de batê-los de novo várias vezes. Logo ele pensou em uma solução. Já que posso criar um palácio divino e uma mesa de acordo com meus desejos aqui, seria possível projetar o conteúdo nas mentes dos outros aqui? Vou tentar. Nesse momento, Audrey e Alger viram o Sr. Tolo mover-se lentamente em meio à espessa névoa acinzentada. Senhorita Justiça, vamos tentar. Imagine um parágrafo de texto e dê a ele as emoções de escrevê-lo com urgência. Sim, pegue a caneta tinteiro ao seu lado e escreva no pedaço de papel. Antes de Klein terminar a frase, Audrey viu um pedaço de pergaminho de pele de cabra marrom amarelado e uma caneta tinteiro vermelha escura à sua frente. Ela pegou a caneta tinteiro com curiosidade e dúvida. De acordo com as instruções, ela imaginou um poema que o Imperador Roselle escreveu certa vez. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada? Após escrutinar o texto, ela pegou sua caneta tinteiro e os imbuiu do desejo de projetá-los. Klein sentiu as emoções e, usando a caneta tinteiro como meio, ele a guiou. No momento em que pousou sua caneta tinteiro, Audrey viu uma linha aparecer no pergaminho de pele de cabra. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada? Deusa, que fascinante! Audrey exclamou de espanto. Em seguida, ela olhou para Klein com algum medo. Sr. Tolo, você consegue ler o que estou pensando? Não. Estou apenas guiando você. Simplifiquei o processo de escrever para você, e fiz com que se tornasse uma impressão. Se você não quisesse expressá-lo, nada apareceria. Klein a acalmou com um tom baixo. É mesmo?
Então precisamos apenas memorizar os símbolos ou a aparência do texto enigmático. Então, podemos apresentá-lo diretamente como quisermos? Audrey soltou um suspiro de alívio quando perguntou em esclarecimento. Sim, Klein confirmou. Esse não é um método ruim, senhorita Justiça. Não duvide de sua memória. Depois de se tornar uma espectadora, você receberá uma imensa melhoria nesse aspecto. Alger observou a tentativa de lado, chegando à conclusão de que o tolo era mais poderoso e misterioso do que imaginava. Quanto à sua memória, ele acreditava que o próximo avanço a melhoraria suficientemente. Com relação a isso, Audrey assentiu com alegria. Você me encantou com este lembrete, senhor enforcado. Você tem alguma outra orientação sobre os espectadores? Com isso dito, ela olhou em direção ao assento de honra. Senhor Tolo, vou trabalhar duro para completar sua missão. Farei o meu melhor para reunir mais do diário secreto do Imperador Roselle. Já mencionei antes que sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. O adiantamento que dei equivale apenas a 2 páginas do diário para cada pessoa. Se houver mais, darei mais em troca, disse Klein com calma, como se fosse um adulto que não se aproveitava de crianças. Quanto à origem do pagamento adicional, era naturalmente das recém-adquiridas páginas do diário do Imperador Roselle. Isso formou um ciclo virtuoso. Você é mesmo um cavalheiro generoso. Alger ficou em silêncio por alguns segundos, antes de se curvar de leve com a mão no peito. Após a reverência, ele se virou para a justiça e disse: Deixe-me enfatizar mais uma vez. Um espectador será para sempre um espectador. Eu sei que muitos espectadores gostam de se imaginar como protagonistas ou algum outro personagem. Como resultado, investem muitos sentimentos nisso, a ponto de chorar, rir, se enfurecer e ficar tristes por causa do drama. No entanto, não é isso que um espectador deve fazer. Quando confrontada com os vários dramas da sociedade e figuras que consciente ou inconscientemente representam o papel de personagens particulares, você deve manter a atitude de ser uma espectadora absoluta. Só então você pode observá-los com calma e objetividade. Você descobrirá seus hábitos, seus tiques de mentira ou seu cheiro de nervosismo. A partir dessas pistas minuciosas, você pode entender seus verdadeiros pensamentos. Acredite em mim, todo mundo é diferente por causa de suas emoções. Eles irão secretar diferentes coisas e cheiros diferentes. No entanto, apenas um verdadeiro espectador pode senti-las. Uma vez que você investe demais em suas emoções, sua observação será influenciada. Sua sensibilidade em relação às emoções dos outros se desviará. Audrey ouviu com atenção enquanto seus olhos brilhavam gradualmente. Parece muito interessante. O coração de Klein agitou-se ao ouvir isso. O requisito da poção espectador, quando resumido, parecia ser um espectador absolutamente objetivo e neutro. Em certo sentido, era equivalente a atuar. Atuar? Era essa a atuação que o Imperador Roselle se referia? Então terei que atuar como um vidente e, a partir daí, digerir a poção aos poucos? No momento em que Klein estava imerso em pensamentos, Alger terminou de explicar as exigências que sabia de um espectador. Ele suspirou antes de dizer: Parece que não há mais nada? Talvez possamos ter uma conversa casual. Podemos falar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Talvez seja algo muito normal para você, mas aos ouvidos dos outros, pode ser uma pista muito importante. Claro, Klein respondeu e assentiu ligeiramente. Ele já planejava tentar atuar como um vidente. Afinal, não parecia haver nenhum efeito negativo em fazê-lo. Então, podemos começar com você, senhor enforcado? Audrey concordou entusiasmada. Alger pensou por um momento antes de dizer: O infame pirata que se autodenomina Tenente-General Deweyville iniciou sua viagem para explorar o extremo leste do Mar Sônia de novo. Oh, o dono do Tulipa Negra? Retornou Audrey com uma pergunta depois de pensar um pouco. Sim, Alger respondeu com um aceno de cabeça. Eu nem sei quem é. Klein ouviu em silêncio enquanto ponderava sobre as notícias que planejava compartilhar. Tinha que ser algo que não o expusesse, e ao mesmo tempo permitisse que ele recebesse opiniões. Logo, ele decidiu. Manteve sua imagem insondável de tolo, e acariciou com os dedos a lateral da mesa de bronze. Pelo que sei, a Ordem Secreta perdeu um caderno da família Antigonos.
Esta notícia não era conhecida apenas pelos falcões noturnos da cidade de Tingen. A Ordem Secreta, bem como os Beyonders com laços estreitos com eles, também sabiam. Um caderno da família Antígonos? Auger repetiu antes de sorrir com um aceno de cabeça. Estou curioso mesmo para saber qual reação a Igreja da Deusa da Noite Eterna terá se souber disso. Por que ele mencionaria a Igreja da Deusa da Noite Eterna? Klein sentiu agudamente um problema, mas não era apropriado que perguntasse. Isso destruiria sua imagem do misterioso e profundo tolo. Naquele momento, Audrey perguntou por curiosidade. Por que você está curioso? Que tipo de reação especial a Igreja da Deusa teria? Auger sorriu e disse. A família Antígonos foi destruída pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Não tenho certeza se aconteceu no final da Quarta Época ou nos estágios iniciais da época atual. Isso. As pupilas de Klein se contraíram quando um calafrio o percorreu de repente. Pelo que parece, o valor que os falcões noturnos colocaram neste caderno da família Antígonos excede em muito a minha imaginação. A razão pela qual eles me nomearam como Beyonder, ter alguma contribuição e evitar perigo para mim são razões provavelmente insignificantes. É que eles desejam que eu aumente minha sensibilidade espiritual para ajudá-los a encontrar o caderno. Isso não foi escondido de mim pelo capitão. Ele havia mencionado isso, mas eu apenas não prestei muita atenção a isso. Depois de ouvir a explicação do enforcado, Audrey disse com profundo interesse. Nunca imaginei que tal coisa tivesse acontecido. Tudo bem, minha vez. Deixe-me pensar no que tenho para compartilhar. Ela inclinou a cabeça e a segurou com a mão antes de rir. Ontem, minha professora de etiqueta me ensinou como desmaiar com elegância sem pausas falsas. É uma habilidade prática usada em eventos sociais para evitar situações embaraçosas ou caras desagradáveis. Eu estava apenas organizando meus pensamentos. O que eu queria mesmo dizer é que desde o fracasso da batalha na costa leste de Balan, o rei, o primeiro-ministro e os cavalheiros estão sob imenso estresse. Eles desejam ansiosamente mudar a situação atual.